Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar início a mais uma aula de física. Como vocês devem ter observado lá nas aulas do Centro de Mídias, nesse terceiro bimestre, a gente inicia no segundo ano o tema ondas. E nessa aula eu pretendo discutir com vocês a primeira parte da definição, classificação e características em relação ao conceito de ondas. Eu optei por separar essa discussão em duas videoaulas, porque eu imagino que assim seja mais fácil a gente conduzir a nossa discussão. Então, nessa primeira parte, além de definir o que é uma onda, falar um pouquinho de duas possíveis classificações, a gente vai também já falar sobre algumas das características de uma onda, tá certo? Bom, o conceito de onda, ele está relacionado a diversas situações do nosso dia a dia. A gente tem ali, desde situações envolvendo a natureza, como a onda do mar, por exemplo, a própria luz, enquanto sua definição como onda, o som, certo? Que são fenômenos naturais, que são situações naturais que a gente observa nas diferentes situações do dia a dia. A gente tem a presença das ondas também em situações relacionadas a objetos que a gente faz uso, né? Objetos mais antigos, como o caso de instrumentos musicais. Eu coloquei aqui alguns instrumentos de corda. A gente pode falar também a respeito dos instrumentos de sopro. Poderia ser também citado aqui a questão dos instrumentos de percussão, embora essa análise a respeito das ondas, quando você tem um instrumento de percussão, ele é muito mais complexo do que essa análise quanto aos instrumentos de corda e aos instrumentos de sopro. Mas, enfim, poderia entrar aqui também como exemplo de situação onde a gente aborda essa questão das ondas. Essa imagem de uma rodovia, que foi abalada por um terremoto, que sofreu danos após um terremoto. Lembrar que os abalos sísmicos também envolvem esse conceito de ondas. E também algo que é extremamente importante para a gente em termos de aplicação tecnológica, a gente poderia citar o celular, que ultimamente tem sido algo fundamental na nossa vida, mas também a gente tem outros exemplos, como o forno de micro-ondas, um controle remoto de TV, enfim, são uma série de situações, melhor dizendo, onde você tem ali a possibilidade de associar esse conceito de onda, ok? Mas vamos então primeiro definir o que é uma onda. Uma onda ela pode ser definida como qualquer perturbação que se propaga e durante essa propagação ela transporta energia sem transportar matéria. Então eu tenho aqui elementos fundamentais para entender a ideia de onda. Primeiro, quando eu falo em perturbação, eu tenho uma fonte para essa onda, ela se origina de alguma fonte. Essa fonte ela é responsável pela perturbação que vai ser causada, e essa perturbação ela não fica localizada naquele ponto em que a fonte está. Ela vai se propagar ao longo do espaço, falando de uma forma mais geral. E aí outra situação, outro ponto dessa história que é extremamente importante a gente não esquecer, é justamente que nessa propagação ocorre sim transporte de energia. Isso é fundamental. Mas você não tem o transporte de matéria, tá? O fato de transportar energia sem transportar matéria é uma das principais características quando a gente vai falar em onda.
né? Uma das principais situações que eu não posso deixar de me lembrar. Tá? E aí a gente pode fazer um exercício de pensamento aqui, refletir um pouquinho a respeito de uma onda na superfície da água. Né? Pensa lá, naquela situação em que você tem um lago, por exemplo, onde você tem a água em repouso, né? A superfície da água ali, ela está tranquila, e de repente você causa a tal da perturbação, ou seja, aquela situação de equilíbrio, né, que estava acontecendo ali, não havia a questão, né, do movimento da água, ou qualquer outra situação ali, nesse sentido, houve essa mudança, então, a partir, por exemplo, de uma gota que cai sobre essa água, vamos pensar dessa maneira, né? Uma simples gota, quando ela toca a superfície da água que estava em repouso, ela vai formar ondas circulares aí no caso, né? E aí ela perturbou a superfície da água, né? Ela causou essa perturbação inicial num determinado ponto, mas essa perturbação ela não ficou ali nesse ponto onde ela foi iniciada, ela se propagou dessa forma, né? Em que você tem as ondas circulares tendo como centro esse ponto onde a perturbação foi causada inicialmente. E aí quando você fala assim, impossibilidade de transportar energia sem transportar matéria, vamos supor que você tivesse uma folha flutuando lá na superfície da água, né? Ela estava ali sobre a superfície da água. Quando a onda que está se propagando, né, aquela perturbação que está se propagando, ela passa por essa folha, de uma certa maneira ela pode transmitir energia para essa folha, né, porque essa folha que estava em repouso absoluto, ou melhor, em repouso em relação ao observador ali, ela vai fazer o movimento, né, de sobe e desce, por exemplo. Então, se ela faz esse movimento, ela acaba adquirindo, de alguma maneira, energia naquele momento, né? Porém, você não vai verificar essa energia sendo transferida para a folha a partir daquele ponto inicial onde a perturbação foi causada, né? Digamos assim, as partículas de água que estavam naquele ponto central, onde houve a perturbação, eles não saíram daquele ponto, né, para chegar até a folha e transferir energia para ela, não. Essa energia ela foi sendo transferida ponto a ponto da superfície da água até chegar ali na folha, tá? Só que com essa característica da oscilação, dessa propagação, né, considerando o movimento oscilatório que estava acontecendo ali. Então, cada ponto na superfície da água, você observa lá um movimento de oscilação, né, em torno de uma certa posição de equilíbrio, digamos assim. Né? Você tem lá um movimento de sobe e desce daquela partícula de água lá na superfície do lago, que eu estou usando como exemplo. Porém, você não observa um deslocamento, né, de quantidades de água ao longo dessa superfície, o que iria caracterizar uma espécie de correnteza, por exemplo, ou coisa do tipo. Tá? Então, é isso que a gente quer dizer quando você fala que ocorre sim o transporte de energia. Uma onda ela vai transportar energia, mas não há necessidade de transporte de matéria para que isso aconteça. Tá? Eu não sei se ficou muito claro para vocês, mas talvez nos outros exemplos isso possa ficar um pouco mais fácil de entender. Inclusive, a gente poderia falar a respeito do próprio som. A onda sonora. O que acontece? Quando eu estou falando, existe, né, uma origem em relação ao som. A produção desse som, ela depende, né, de um sistema relacionado ao meu organismo, onde um dos principais elementos ali são as pregas vocais, né, que a gente possui, que são membranas que a gente tem aqui dentro, e elas vão vibrar
para que a fala ela possa realmente acontecer, tá? Mas o som, ele tem uma característica particular, que ele é uma onda mecânica, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E sendo uma onda mecânica, ele só se propaga a partir da existência de um meio material. Então, eu dependo, por exemplo, do ar, né, ao meu redor, para que o som que está sendo produzido pelas minhas pregas vocais chegue até o ouvido de vocês. Mas o que acontece? Embora eu tenha esse movimento oscilatório em relação às partículas que compõem o ar, você não observa um deslocamento dessas partículas, né? A matéria, no caso aqui, ar, ela não sai dessa região próxima às minhas pregas vocais, se desloca até o ouvido de vocês. No nosso caso aqui, na verdade, essa comunicação é um pouco mais complexa, porque a gente está pensando aqui no sistema de transmissão, né, de forma remota. Eu estou falando com vocês de uma maneira não presencial. Mas quando a gente pensa nessa situação em que você tem duas pessoas próximas uma da outra, ou várias pessoas próximas numa mesma sala, essa questão da propagação do som, você observa a onda sonora se propagando, né? E enquanto onda, esse transporte de energia, né, tá chegando energia mecânica até vocês, que é o caso do som, ela não depende que o ar se desloque desse ponto próximo a mim, né, ou próximo à pessoa que está falando, e chegue até o ouvido ali de quem vai captar esse som. Tá? Eu não sei se isso melhorou essa ideia que eu quero passar aqui, mas é sempre importante a gente lembrar desse fato. Sendo, né, uma perturbação que vai se propagar, a onda ela consegue transportar energia, ela vai transportar energia, mas ela não precisa transportar matéria para isso acontecer. Ela não vai transportar matéria para que esse transporte de energia ocorra, tá certo? Bom, dando continuidade, a gente vai falar agora a respeito da classificação das ondas. Existem diferentes classificações que você pode fazer, né, que você pode abordar, tá? Quando a gente está analisando as ondas. Porém, nesse momento, duas possíveis classificações me interessam. Uma delas é a questão de você classificar a onda quanto à sua natureza, ok? Esse é um critério possível que a gente utiliza para fazer uma primeira classificação da onda. Quando você classifica a onda quanto à sua natureza, a gente vai observar duas possibilidades. Você pode ter ondas classificadas como ondas mecânicas e ondas classificadas como ondas eletromagnéticas, tá? Qual que é a principal diferença entre elas? Bom, no caso das ondas mecânicas, você está falando de um tipo de onda em que aquela perturbação inicial, né, que foi produzida, ela vai depender de algum meio material para se propagar. E aí a gente tem aquelas situações óbvias. Onda numa corda, certo? Para você produzir a onda numa corda, obviamente que você precisa ter a corda para isso acontecer, né? Então você provoca essa perturbação inicial na corda e essa perturbação ela se propaga ao longo de toda a corda que está esticada ali. E essa mesma situação, né, de parecer muito óbvio, a gente pode associar a água, aquela mola, né, que a gente observa ali. Se você está falando que é uma onda na água, que é uma onda na mola, obviamente que você precisa desse material, desse objeto, né, no caso da mola, para que a onda se propague naquele meio, tá? Porém, quando você fala de som, que eu já usei como exemplo agora há pouco, aí a coisa já muda um pouco de figura, já não fica tão óbvio assim. Como eu falei, numa situação em que você tem duas pessoas ou mais pessoas próximas, a possibilidade do som se propagar só acontece por conta da presença do ar, né? Você precisa de algum meio material para isso acontecer, né? Se não é o ar, tem que ser algum outro meio material.
Poderia ser algo sólido, por exemplo, né? Aliás, quando você tem materiais no estado sólido, a propagação do som ela ocorre de forma muito mais rápida, né? Do que no estado gasoso, como é a questão dos sons propagando no ar. Tá? Inclusive, tem uma curiosidade bem interessante que é possível você relacionar com alguns filmes mais antigos, né? Aqueles filmes de faroeste, para quem gosta de assistir, naquelas situações, né, em que você tinha lá cidades isoladas, né, do Velho Oeste ali, em que um determinado vilarejo poderia ser atacado por bandidos ou mesmo sofrer, né, algum outro ataque de alguma outra origem. O que a gente observa, né, em alguns filmes desse tipo? Geralmente esse ataque ele ocorria, né, por um grupo que chegava a cavalo. E aí aquelas pessoas, né, que, digamos assim, tinham a função de estar preparadas para um ataque, que estavam ali de vigias, né, se elas quisessem antecipar, né, a questão do ataque que fosse acontecer, ela poderia, por exemplo, colocar o ouvido no chão e aí ela ouviria o som do trotar ali do pé do cavalo, né, do cavalo ali durante aquele movimento, né, das pessoas chegando a cavalo, ela ouviria antes colocando o ouvido no chão do que o som normal se propagando pelo ar, né? Então, de uma certa maneira, se isso daria tempo hábil para se proteger ou não é outra história, mas ela conseguia antecipar, né, a chegada da informação desse possível ataque, colocando o ouvido no chão e aí antecipando, né, a questão da onda sonora chegar de forma mais rápida ali pelo meio sólido. Mas enfim, essa é só uma curiosidade, né, que eu achei interessante colocar aqui para vocês. O fato é o seguinte: numa situação onde não há meio material, ou seja, né, aquilo que a gente chama de vácuo, certo? A ausência de matéria, que é o que vai acontecer lá no espaço, você não tem a possibilidade do som se propagar. Então, por exemplo, se acontece uma explosão no espaço, você poderia enxergar essa explosão. Vamos supor que você estivesse em algum ponto isolado lá em cima, né? Fosse possível você estar ali, e aí você observasse alguma explosão que acontecesse por perto, né? Ou mesmo que fosse longe. Mas, enfim, embora você pudesse enxergar essa explosão, ouvi-la não seria possível, porque no vácuo, ausência de matéria, não existe a possibilidade do som se propagar. Tá? Eu dependo desse meio material para que o som se propague. Portanto, o som ele também é classificado como uma onda mecânica, certo? Você depende dessa característica que é a existência de um meio material para a propagação da onda acontecer, ok? Existem ondas que não dependem desse meio material para se propagar, que é o caso das ondas eletromagnéticas. Tá? As ondas eletromagnéticas, elas não dependem desse meio material, porque considerando a sua natureza, quando você fala, né, em perturbação que vai se propagar, a gente tem uma situação onde cargas elétricas oscilam, né, de forma intensa, elas vibram de forma intensa, e aí essas cargas oscilantes, elas vão criar campo magnético e campo elétrico que se propagam pelo espaço, independente da existência de um meio material ou não, né? Então, quando eu digo que é possível você enxergar uma explosão que acontece estando lá no espaço, é possível enxergar porque na explosão, né, se você tem ali a questão da luz, a luz ela é uma onda eletromagnética, então vai ser possível você enxergá-la, tá? Agora, o som, sendo onda mecânica, não vai ser possível
você ouvir alguma coisa relacionada a essa explosão. Tá? No caso das ondas eletromagnéticas, eu citei aqui a luz, né? Coloquei como exemplo também as micro-ondas, então, de novo, o forno de micro-ondas. E a gente pode pensar também, no caso das telecomunicações, né? A questão das ondas de rádio, ok? Mas a gente poderia já falar aqui da questão do espectro eletromagnético. O que é isso? É um conjunto de radiações, né, que a gente tem, que caracteriza justamente essa questão das ondas eletromagnéticas. Então, lá no seu espectro eletromagnético, você tem as ondas eletromagnéticas de menor frequência. Frequência é uma característica da onda, que a gente vai falar aqui também, não nessa aula, mas na próxima, tá certo? Então, você tem as ondas de rádio, que tem uma frequência mais baixa, e à medida que você vai aumentando a frequência, você muda ali, né, o tipo de onda eletromagnética que você tem. Então, por exemplo, depois das ondas de rádio, né, lá no meu espectro, a próxima onda que vai aparecer ali para mim são as micro-ondas, né? Elas têm uma frequência maior do que as ondas de rádio, ok? Em seguida vem o infravermelho, que é aquela radiação eletromagnética, né, ou aquela onda eletromagnética que tem frequência mais baixa do que a frequência da luz visível, né? E aí, quando eu falo em luz visível, posso pensar naquela ideia da luz branca, mas como sendo composta ali por 7 cores principais, digamos assim, né? E dessas 7 cores que vão formar a minha luz visível, eu tenho lá a de frequência mais baixa, que é a luz vermelha, né? Portanto, aquela radiação, aquela onda eletromagnética que tem frequência mais baixa que a dela, nada mais justo do que a gente identificar como infravermelho. Tá? E aí você tem lá a sequência, né, das cores, então vem lá vermelho, laranja, amarelo, né, até chegar ao violeta, que seria a cor de maior frequência. Aumentou essa cor, aumentou a frequência relacionada à onda eletromagnética, sai ali da faixa da cor violeta, né, e volta para um tipo de radiação que não sensibiliza os seus olhos, né? Você não enxerga, que é a questão do ultravioleta, né? Então, também faz sentido o nome, ultravioleta, você está falando de uma radiação que tem frequência maior do que a frequência associada à cor violeta. E aí, seguindo o nosso espectro, você tem logo em seguida a questão dos raios X e, no extremo, né, as ondas eletromagnéticas que possuem maior frequência, que são os raios gamas, né? Melhor, os raios gama, ok? Corrigindo aqui a forma correta, né? Em relação ao nome. Então, a partir do ultravioleta, você está falando de um tipo de radiação que são as radiações ionizantes, né? Que elas têm um efeito bastante nocivos no nosso organismo, né? Que a gente precisa ter um cuidado maior porque elas afetam de forma considerável a nossa saúde, tá? E em algum outro momento a gente vai conseguir discutir um pouco melhor sobre isso. Mas enfim, essa é a principal característica das ondas eletromagnéticas, né? São ondas que não dependem de um meio material para se propagar por conta da natureza, né? Da sua origem ali, já que a fonte para essas ondas são cargas oscilantes que vão gerar campo elétrico e campo magnético que se propagam pelo espaço. Pessoal, a próxima classificação que a gente vai abordar aqui quanto às ondas, ela envolve a forma de propagação dessa onda, tá? Então eu gostaria que vocês assistissem a um vídeo, né, disponível ali no YouTube. Esse vídeo ele foi produzido pela Univesp, ok? E eu acredito que ele vai contribuir bastante para esse entendimento nosso a respeito dessa classificação das ondas quanto à sua forma de propagação. Tá certo? Vamos ao vídeo então.
Nesta demonstração, usaremos uma mola conhecida como slink, que é uma mola comprida do tipo helicoidal feita de aço. Com esta mola, poderemos ver a formação de uma onda. Quando esticada sobre a mesa, a mola pode transmitir uma perturbação através dela, e esta perturbação que se propaga através da mola é chamada de onda. A onda é energia em movimento, ou seja, uma perturbação propagada e que não deve ser confundida com um meio de propagação. Uma onda é chamada de longitudinal quando o sentido de vibração da perturbação está na mesma direção de propagação da onda, como podemos ver na mola slink. Encolhendo e soltando a mola rapidamente, podemos ver um pulso se propagando através da mola, cuja direção de vibração será a mesma da direção de propagação desta onda. Outro exemplo deste tipo de onda, chamado de onda longitudinal, é a onda sonora. O som se propaga por meio da vibração do ar na mesma direção da sua propagação. Há também as ondas do tipo transversal, que ocorrem, no caso desta mola, quando a perturbação é feita na direção perpendicular ao seu comprimento. Para isto, basta darmos uma batida com a mão na lateral da mola. A perturbação provocada irá se propagar através da mola com a direção de vibração perpendicular à direção de propagação da onda. Em nosso cotidiano, há vários outros exemplos de ondas transversais em que podemos observar essas propriedades e características, como as ondas na superfície da água, as ondas numa corda de violão ou as ondas eletromagnéticas. Bom, ali, né, a partir do vídeo, foi possível perceber que quando a gente fala sobre a forma de propagação de uma onda, né, quando você pensa na maneira como ela está se propagando, existem duas possibilidades básicas que seriam as ondas transversais e as ondas longitudinais. Tá? Qual que é a principal diferença entre elas? Quando você pensa numa onda transversal, você está falando de um tipo de onda, né, em que a direção de oscilação ela é perpendicular à direção de propagação dessa onda. Tá? Então, né, eu tinha colocado aqui esse movimento, por exemplo, de sobe e desce que a gente tem entre os pontos de uma mola esticada, né, que você colocou para oscilar, tá certo? Enquanto você tem a vibração acontecendo na vertical, né, tomando como referência essa ideia da horizontal e vertical, a gente poderia colocar que nessa mola esticada que está oscilando da forma como a gente observa ali na figura, os pontos dessa mola eles fazem movimento para cima e para baixo, certo? Portanto, a direção de oscilação, perdão, ela acontece na vertical, ok? A gente teria algo nesse sentido. Bom, mas quando você pensa, né, não só na oscilação ou vibração, como eu coloquei ali, mas também na propagação, né, a forma de propagação, essa propagação ela acontece na horizontal, ok? E aí lembrar daquela ideia, né, quando você tem duas direções que formam um ângulo de 90 graus, né, a gente diz que são direções perpendiculares, ok? E aí, se uma onda ela possui direção de propagação perpendicular à direção de vibração, ou direção de oscilação, se preferirem, essa onda ela é do tipo transversal, tá certo? Então, na onda transversal, as partículas do meio elas vibram numa direção perpendicular, né, formando um ângulo de 90 graus em relação à direção de propagação da onda. Tá? E aí a gente tem, né, os exemplos, a mola, como eu havia colocado no exemplo anterior, a corda, que também já falei aqui, né? E um fato importante, pessoal, ó, toda onda eletromagnética, certo? Lembra que essa classificação de eletromagnética é pensando na natureza dessa onda, né? Então, onda eletromagnética. Toda onda eletromagnética,
quando você pensa na classificação quanto à forma de propagação, a onda eletromagnética ela é sempre transversal. Guardem essa informação porque ela é importante. A onda eletromagnética é sempre transversal, ok? Não importa se eu estou falando de micro-ondas, se eu estou falando ondas de rádio, se eu estou falando de raio-x, raio gama ou da luz visível, ou qualquer outra radiação ali. Falei em onda eletromagnética, eu já vou lembrar que é uma onda transversal, tá? Porque no caso, lembrar que a oscilação que vai acontecer nesse tipo de onda é entre o campo elétrico e o campo magnético. E tanto a direção do campo elétrico como do campo magnético sempre são perpendiculares à direção de propagação da onda, tá? Então, isso é importante. A onda eletromagnética é sempre do tipo transversal, tá? E uma outra possibilidade quanto à forma de propagação seriam as ondas longitudinais. E aí, a mesma mola em que eu consigo, né, como vocês viram lá no vídeo, formar uma onda transversal, nessa mesma mola, você também consegue ali produzir uma onda que a gente vai classificar de onda longitudinal. O que caracteriza a onda longitudinal? A onda longitudinal, ela possibilita que a direção de propagação seja exatamente a mesma direção de vibração das partículas do meio, tá? Então, o que acontece? Olha, vamos supor a direção horizontal, né, tomando meu sistema de referências aqui, ela seria a direção tanto para esse movimento de vibração, certo? Esse vai e vem que eu vou observar ali ao longo da mola, como também é a questão da direção da propagação da onda, tá certo? Isso caracteriza a questão da onda transversal. Transversal não, perdão. Caracteriza a onda longitudinal. O que é uma onda longitudinal? É aquela em que as partículas do meio vibram na mesma direção em que a onda se propaga, tá? A onda eletromagnética, ela nunca é longitudinal, ela é sempre transversal. Agora, quando você tem uma onda mecânica, vai depender de cada situação, né? Eu tenho determinadas ondas ali, que são ondas mecânicas, que podem ser longitudinais e outras que serão transversais, tá? Mas, no caso específico do som, o som, a gente já falou aqui que é uma onda mecânica, porque depende de um meio para poder se propagar, mas ele também é sempre longitudinal, ok? Porque a mesma direção de propagação do som é a direção ali de vibração das partículas, né? Que são importantes para que essa onda se propague, tá? Então, lembrar desse outro ponto também. O som é sempre uma onda do tipo longitudinal. Bom, e aqui um outro detalhe importante que eu preciso chamar a atenção de vocês. Quando você fala nas representações de uma onda, tá? Cuidado para não confundir quando você está vendo ali uma representação gráfica, cuidado para não confundir a sua mente com aquela ideia da onda transversal. Porque a representação gráfica de uma onda, ela lembra muito a onda transversal. E aí eu coloquei aqui, para que a gente até possa fazer essa comparação, vejam só, olha só. Eu coloquei um exemplo de uma imagem, né? Eu até citei aqui, essa imagem ela foi tirada de uma questão do vestibular da Universidade de Pernambuco em 2014, ok? A imagem daquela questão que foi usada naquele vestibular, ela traz, por exemplo, a questão de um gráfico, né, em que você tem a representação de uma onda se propagando, considerando o tempo dessa propagação, né? Então eu tenho aqui no eixo vertical, o eixo Y, né, está indicado aqui por Y, a questão das informações enquanto medida de comprimento, né? Eu tenho aqui em metro, mas na horizontal aparece para mim
a questão do tempo, certo? E aí o gráfico gerado, ele tem uma curva, né, que lembra muito uma onda transversal. Então, cuidado para não confundir, ó. Se eu consigo produzir uma onda transversal numa mola, eu vou ver uma onda parecida com essa da figura. Se eu faço numa corda, né, também vou poder ter uma situação em que eu observo algo parecido com a figura, que é muito parecido, né, nos dois casos a gente tem algo bem semelhante ao gráfico que apareceu naquela questão de vestibular. Porém, esse gráfico ele é muito comum para você representar ondas, né? Inclusive as ondas longitudinais. Então percebam, essa imagem eu tirei do caderno do aluno de vocês, agora do terceiro bimestre, eu só adaptei ela um pouquinho, mas percebam o seguinte, aqui eu tenho a representação de um som se propagando, né, esse som que teve como origem aqui um alto-falante, tá? É claro que eu não consigo enxergar essa propagação do som, eu não consigo perceber as partículas do ar vibrando ali, até porque, né, essas partículas são invisíveis para mim, né? O próprio ar em si eu não enxergo, tá? Agora, se eu for pensar, se eu criar uma representação, né, se eu faço uma figura mostrando essa propagação da onda, eu tenho aqui a questão da onda longitudinal, né? E aí você vai observar essa mudança, essa alternância em relação ao comportamento das partículas ao longo do espaço no qual a onda está se propagando. Então percebam, existem regiões de compressão, que seriam aquelas regiões onde as partículas estão bem mais próximas, né, durante a propagação da onda, e existe as regiões de rarefação, que é onde, as partículas do ar, elas estão mais distanciadas entre si, né, durante esse momento da propagação da onda. E isso vai se alternando à medida que a onda se propaga, né? Então, em determinado momento, aquela região você tinha uma região de rarefação, certo? Mas algum tempo depois, aquela região do espaço ela vai alternar para uma região de compressão, tá certo? E se eu represento isso graficamente, eu vou obter um gráfico em que a curva, né, gerada nesse gráfico, ela vai lembrar muito a questão de uma onda transversal. Por isso, tomem cuidado na hora que vocês estiverem analisando para não confundir essas coisas. Ok? Bom, dando continuidade, a gente vai começar agora, né, a falar das características de uma onda. A gente já fez a classificação, considerando esses dois critérios, né? O primeiro deles foi a questão da natureza da onda e o segundo foi a forma de propagação, tá? São duas possíveis maneiras de você classificar a onda. Existem outras, tá? Mas essas duas, digamos assim, elas são mais interessantes para a gente, pelo menos nesse momento, ok? Mas aí o que acontece? Olha só. Quando eu penso nas características de uma onda, é importante eu pensar o seguinte, olha, seja no gráfico ou mesmo na representação, né, da onda ali. No caso da longitudinal, se fosse uma imagem, como a gente tinha aqui na figura anterior, isso não teria, isso não seria possível, tá? Mas no caso, eu necessariamente precisaria ter o meu gráfico para fazer o que eu quero fazer agora. Mas numa onda transversal isso é possível. Eu estou querendo que vocês consigam identificar a posição de equilíbrio, seja a partir ali direto na onda transversal ou na representação gráfica, tanto na onda transversal e principalmente na onda longitudinal. Tá? A partir do momento que eu vejo essa representação, né, que vai me remeter à onda, eu vou procurar ali onde é a posição de equilíbrio, que no caso seria essa linha tracejada que eu marquei aqui na nossa figura representando a onda, tá? É bem fácil defini-la, ok? É só você pensar ali, né, nessa direção, no nosso caso, né, ela está na horizontal, que é a forma mais comum, né, de você mostrar ali a representação da sua onda. Geralmente a gente mostra essa propagação na horizontal, né?
Mas aí eu localizo essa posição de equilíbrio, né? Que é uma posição, é uma linha, né? Eu coloquei aqui uma linha tracejada, mas assim, a gente vai imaginar uma linha em torno da qual a oscilação ela vai acontecer. Vamos pensar dessa forma, tá? Essa linha, ela vai servir de referência para a gente para falar um pouquinho de algumas características dessa onda. Então, por exemplo, eu tenho alguns pontos nessa linha que estão mais afastados e que se encontram, né, acima da linha que eu estou chamando aqui de posição de equilíbrio da onda. Ok? Esses pontos a gente costuma identificar como sendo cristas, a crista da onda. Ok? Em alguns livros pode aparecer também o termo pico, tá? Pico de onda. Isso pode aparecer também. Mas é mais comum a gente falar em crista. Então, o que seria a crista? Seria aquele ponto, né, da minha representação da onda mais afastado em relação à posição de equilíbrio. Ok? Quando eu analiso aqueles pontos abaixo da posição de equilíbrio, esses pontos eles são identificados como sendo vales. Ok? Então, enquanto a crista é o ponto mais afastado acima da posição de equilíbrio, o vale é aquele ponto mais afastado abaixo da posição de equilíbrio. Da mesma maneira que a crista ela pode algumas vezes ser identificada como pico, né, conforme o livro que você está estudando ali, pode aparecer também o vale como cavado, ok? Não é muito comum, mas pode ser que aconteça de vocês ouvirem. Crista ou pico, vale ou cavado, tá certo? Bom, e aí o que acontece? Olha só. Quando eu meço a distância, seja da crista ou do vale até a posição de equilíbrio, essa distância, ela determina o que a gente chama de amplitude da onda. Ok? Então, presta atenção aqui. Quando você fala em crista e em vale, você está pensando em pontos daquela onda. Quais pontos? Os pontos mais afastados em relação à posição de equilíbrio. Quando você fala em amplitude, você está querendo a distância desses pontos mais afastados, seja o vale ou a crista, a distância desse ponto até a posição de equilíbrio. Tá? Cuidado para não confundir. Isso seria, então, a amplitude. Pois bem, ainda pensando nessa ideia de comprimento relacionado à propagação da onda, você pode determinar uma outra característica da onda que a gente chama de comprimento de onda. Tá? Esse comprimento de onda ele está associado a esse padrão de repetição que a gente observa na onda se propagando. Tá? Lembrando daquela ideia de que a onda ela é uma perturbação que se propaga no espaço, transportando energia sem transportar matéria. Tá? Existe ali um padrão quanto à repetição durante a propagação dessa onda. Você tem lá as cristas, você tem lá os vales, né? E aí uma característica importante, ela vai ser importante inclusive para você falar depois da velocidade de propagação de uma onda, que é justamente o comprimento de onda. Tá? O comprimento de onda, ele pode ser obtido de várias maneiras, digamos assim. Mas existem 3 maneiras principais e talvez mais fácil de você perceber qual que é o comprimento de uma onda. Tá? Você pode considerar a distância entre 2 cristas consecutivas. Essa é uma maneira. A outra maneira, considera a distância entre 2 vales consecutivos. Também é possível obter o comprimento de onda a partir daí. O resultado vai ser o mesmo, já que a gente está falando aqui de uma situação que envolve padrão de repetição. Tá?
Agora, existe uma outra possibilidade, tá? Peraí, pessoal. Que seria você considerar os pontos que envolvem uma oscilação completa, tá certo? O que seria isso? Vamos pegar o seguinte, olha, oscilação completa, ele também envolve essa ideia, né, da repetição da onda. Eu posso entender, vou fazer aqui a minha figura, olha, como sendo isso aqui. Perdão, eu estou pensando nessa situação, ó. Essa oscilação, esse sobe e desce, onde você passou pela crista, né, e passou pelo vale, tá? Quando você fez isso daqui, você fez uma oscilação completa. E aí observem que isso vai se repetindo, tá? E aí, se eu quero obter o comprimento de onda, além de considerar a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos, de repente eu posso pegar, olha, dois pontos necessários para que uma oscilação completa seja realizada. A distância entre esses dois pontos vai ser exatamente a distância entre duas cristas consecutivas. Vai ser exatamente a distância entre dois vales consecutivos. E, portanto, é o comprimento de onda. Ok? Esse comprimento de onda, vocês vão perceber, né, nos exercícios principalmente, que a letra que a gente costuma usar para representá-lo é uma letra grega, né, que a gente chama de lambda, tá? Que é essa letra aqui, que lembra um pouco a letra Y de cabeça para baixo, né? A letra Y do nosso alfabeto, tá? Bom, vamos pensar aqui em dois exercícios, aliás, em um exercício onde você tem duas situações, né? Para poder obter essas duas características que eu falei agora. Eu quero saber qual é o valor da amplitude e do comprimento de onda, considerando duas situações. Nos dois casos, eu vou analisar com vocês uma representação gráfica. A primeira representação gráfica é essa que aparece aqui, olha. Então, vamos lá. Eu tenho essa figura, certo? Percebam aqui a minha onda, né? A representação dela, tá certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, olha. Eu estou interessado na amplitude e no comprimento de onda. Ok, vamos começar pela amplitude, tá? Quando eu penso na amplitude da onda, lembrar que a amplitude é sempre a distância em relação à posição de equilíbrio, certo? De um vale ou de uma crista. Então, vamos supor que eu pegue essa crista aqui, tá? A distância aqui na vertical, essa distância, ok? Ela vai me dar o comprimento não, perdão. Ela vai me dar o valor da amplitude da onda. Posição de equilíbrio até a minha crista. Ou, eu poderia pegar também, em vez de considerar a crista como referência, eu poderia considerar o nosso vale como referência. Não importa. E aí percebam o seguinte, olha, no valor que foi mencionado aqui de 40 centímetros, certo? Na minha figura, observem que essa distância de 40 centímetros seria esse comprimento na vertical que leva de uma crista até um vale. Então, cuidado. Eu ainda não tenho a amplitude da onda. Eu não posso falar que a amplitude da onda ela tem 40 centímetros. Não. Ela é metade disso, porque a minha referência é sempre a posição de equilíbrio, tá? Então, no caso aqui da letra A, essa amplitude, eu vou chamar de A mesmo, ok? A amplitude aqui, ela vale quanto? Eu tenho uma amplitude de 40, não é 40 centímetros. A amplitude é quanto? Deixa eu só corrigir ali. Eu estou pensando, então, né, de uma situação onde a gente tem a amplitude da onda como sendo igual a
20 centímetros, agora sim. Por que 20 centímetros? Porque 20 centímetros é justamente a distância entre a crista, certo? Esse ponto aqui, que corresponde à crista, e a posição de equilíbrio. Ou, se preferir, de novo, como eu falei antes, entre o vale e a posição de equilíbrio. Tirei o valor da amplitude. Agora eu estou interessado no comprimento de onda, representado aqui pela letra lambda do alfabeto grego. Qual é o comprimento de onda? Pessoal, olha, vamos supor que eu queira analisar esse comprimento de onda a partir de duas cristas consecutivas, certo? Então, eu quero a distância entre elas. Mas, para chegar nessa distância, eu preciso de uma análise um pouco mais cuidadosa aqui. O que eu acho mais fácil? Olha, como eu estou pegando essa crista, vou reforçar aqui esse tracejado, tá? Eu vou dividir esses 3 metros em partes iguais, tomando como referência essas divisões que eu estou fazendo aqui, ó. Então, da crista até a posição de equilíbrio, agora eu vou pegar da posição de equilíbrio até o vale, certo? Depois do vale até a posição de equilíbrio de novo, seria esse ponto. Epa. Aqui eu não consegui manter a simetria. Vou tentar corrigir ali. Espera lá. Eu estou interessado aqui agora, certo? Então, eu quero aqui, ó. Ok? Deixa eu apagar o que eu tinha feito antes, para que a gente não confunda. Tá? Então, eu estou dividindo a minha figura em partes iguais. Agora eu venho aqui de novo. Certo? Entre a posição de equilíbrio e a outra crista, né? A segunda crista. E agora aqui, esse ponto. Posição de equilíbrio. E finalizo com a outra extremidade dos 3 metros ali, que vai me dar um vale. Tá? Então, observem que eu representei isso daqui em... Aliás, eu representei, não, perdão. Eu dividi 3 metros em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Ok? 6 partes iguais, ó. Você pode até chamar aqui, ó, x, 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 x e x. Certo? Primeira parte, segunda, a terceira, a quarta, a quinta parte e a sexta parte. Ou seja, eu tenho 6 pedacinhos que medem x e que no total me dá 3 metros. Se 6x é igual a 3 metros, significa que cada partezinha ali que eu chamei de x seria 3 dividido por 6, e a gente sabe que 3 é metade de 6, portanto, 0,5. Tá? Então, cada partezinha aqui mede quanto? 0,5. Agora eu vou analisar o seguinte, olha, dessa crista até a próxima, né, até a crista consecutiva, eu tenho uma distância que corresponde a 1, 2, 3, 4x, ou seja, 4 vezes 0,5. E 4 vezes 0,5, 4 vezes metade dá 2. Então, o comprimento de onda é 2 metros, enquanto a amplitude é de 20 centímetros. Ok? Percebam que na vertical o comprimento apareceu em centímetro e na horizontal apareceu em metro. Tá? Então, essa seria a resposta para o meu enunciado, considerando, né, o item A. 20 centímetros é a amplitude e 2 metros é o comprimento de onda dessa onda representada aqui na figura. Tá certo?
Só aquela mesma ideia a gente vai desenvolver agora no item B, né? Então eu estou interessado em relação ao valor da amplitude e também do comprimento de onda agora, considerando essa representação gráfica, tá? Bom, posição de equilíbrio, vou localizar ela aqui, ó. Eu tenho a minha onda, né? E a posição de equilíbrio, aquela linha imaginária em torno da qual a onda vai oscilar. No caso aqui eu tenho uma representação gráfica, já está indicado onde é essa posição de equilíbrio, está mais fácil. Amplitude, eu vou considerar essa distância, por exemplo, entre a crista e a posição de equilíbrio. Certo? Seria aqui essa distância. Tá? Observem que no eixo vertical, né, que é a minha referência, o comprimento, ele envolve aqui, a sua origem é no valor 2, vai até o valor 4. De 2 até 4, eu tenho lá uma amplitude, né, que eu sei que é igual a 2 centímetros, tá? Então, vou marcar aqui do ladinho. A amplitude da nossa onda, nesse item B, ela é igual a 2 centímetros, certo? Deixa eu só voltar aqui. 2 centímetros. Amplitude igual a 2 centímetros. Ok. Bom, comprimento de onda. O comprimento de onda aqui, olha, lembra daquelas possibilidades? Você pode ir de uma crista até outra crista, até a crista consecutiva que está aqui. A distância entre elas me dá o comprimento de onda. Eu poderia considerar aqui também a oscilação completa, ó. Vai daqui até aqui, tá? Só tem que melhorar aqui o desenho, mas tudo bem. Essa é a oscilação completa. Então, observem que se eu pego a oscilação completa, vai do 0 até 4, portanto, 4 centímetros. Se eu tivesse considerado duas cristas consecutivas, iria de 1 até 5. E de 1 para 5, eu sei que o resultado também é 4 centímetros. Certo? Bom, com isso a gente consegue, então, exemplificar, né, como é possível obter duas características importantes a respeito da onda. A sua amplitude e o seu comprimento de onda, tá? E algo importante para eu destacar aqui, que eu acabei não falando lá atrás, é que a amplitude da onda, ela determina justamente a energia que a onda está transportando. Ok? Esse é outro ponto importante. Pessoal, quando a amplitude da onda é mais elevada, significa que a energia associada a essa onda, a energia que a onda está transportando, ela é muito maior. Tá? Então, isso é algo interessante e importante para a gente lembrar também. Tá certo? Bom, eu espero que a gente tenha conseguido cumprir o objetivo da aula hoje, né, que essas discussões, né, que foram feitas, elas puderam contribuir para vocês entenderem o conceito de onda, a classificação que a gente faz e também como associar essas duas características de uma onda, né? Existem outras. Na próxima semana a gente vai falar a respeito de frequência, período da onda e também a respeito da velocidade de propagação, mas por hoje eu encerro com esses tópicos, né? Com essa questão da amplitude e comprimento de onda como sendo características da onda. Tá bom? Qualquer dúvida, por favor, mandem lá as mensagens, né? E não deixem de fazer os exercícios. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.